Alô, boa noite. Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão aí ligados, né, que estão vendo essa live. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, guarde, livre de todo mal, né, traga paz, alegria, saúde, né, para a vida de todo mundo. Meus irmãos, nós estamos falando nessa live a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E, além da declaração de fé, nós também estamos falando da Igreja Quadrangular, quando ela foi criada, né? Desde a fundação, o que aconteceu, para que as pessoas possam conhecer a Igreja Quadrangular, né? Saber como é que ela funciona, desde quando que ela existe, né? E é bom a gente saber da igreja que a gente frequenta, né? Então, nós vamos começar hoje, na verdade, é uma pequena revisão, porque nós ficamos um tempo parado, porque não pôde ter, e por causa de eleição, uma série de coisas. Então, nós vamos pegar desde o início de novo, né? Vamos falar desde o início da igreja, da fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ok? Então, eu vou começar lendo aqui uma palavra, que é a palavra do nosso presidente, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ok? E nós vamos dando sequência, tá, para os irmãos conhecerem um pouco da igreja. A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu no coração de Deus para o coração do homem, né? Corretíssimo, né? Não só a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, nasceu no coração de Deus, mas todas as igrejas nasceram no coração de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma delas, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular tem como missão propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, tá certo? A mensagem da Igreja do Evangelho Quadrangular anuncia: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, cura e brevemente voltará, né, para levar a igreja. Esta é a mensagem completa para uma vida abundante a toda pessoa que crer no nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, eu vou até repetir que isso aqui é muito importante, né? A gente saber e poder guardar isso. Jesus Cristo salva, tá certo? Batiza com o Espírito Santo, cura e brevemente voltará para levar a sua igreja, né? Para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem, né, para uma vida abundante a toda pessoa que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora tem uma coisa que eu tenho que fazer que eu esqueci, que é orar. Antes de começar, eu cheguei assim tão rápido, mas então nós vamos orar agora e a gente dá sequência, porque é muito importante a gente estar orando antes de qualquer coisa. Principalmente quando a gente vai falar de Jesus, né, falar da igreja, nós precisamos orar, né? Então, se os irmãos quiserem acompanhar a oração, ficar de pé, sentado, como o irmão quiser. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelas nossas vidas, Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos livrado, Senhor, de todo mal, o Senhor tem nos livrado de toda enfermidade, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, abençoa a minha vida, a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que o Senhor possa estar tocando o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Em Hebreus 13:8,
Né, tá desse jeito aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Certo? Jesus Cristo é o mesmo desde a fundação do mundo, desde que ele veio a esse mundo, desde que ele fez aqueles milagres, desde que ele passou aqui por essa terra, que ele nos deixou os ensinamentos, né, para nós. Ele é o mesmo. E o que ele fez ontem, o que ele fez naquele tempo, e ele vem fazendo, né, nesses 2000 anos, 2020 anos, né, é a mesma coisa. Então, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, né, ele faz as mesmas coisas hoje, ele cura, ele traz a palavra de vida, ele traz, é o mais importante, né, ele traz a salvação para todos. E ele é o mesmo, e será sempre o mesmo, ele será eternamente, né? Para sempre será o mesmo. Né? Esse é o texto de reflexão para que o homem possa entender que Jesus Cristo é o Senhor, único, suficiente e salvador da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Então, ele é o único e suficiente. Não existe outro, não existe mais nada que possa salvar, né, além de Jesus Cristo. Tá certo? Isso é muito importante a gente guardar e gravar no nosso coração, porque Jesus ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá certo? Então, ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Não existe outro. Né? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. E para a gente chegar até Deus, chegar até o céu, chegar até a eternidade, só através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Assim, eu apresento o ministério quadrangular. Apresento ao ministério quadrangular a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, que traz mensagens profundas, onde eu recomendo que todos devem conhecê-las e praticar os seus ensinamentos, ok? Então a gente tem que ter sempre isso no nosso coração, né? Na mente e no nosso coração, tá certo? Praticar os ensinamentos de Jesus, praticar, porque não adianta a gente só ouvir, né, o que Jesus falou, não adianta só a gente ler o que está na Bíblia, né? Nós precisamos ouvir, ler, ouvir e praticar, né? Colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Né? Uma das maiores coisas que Ele ensinou para a gente foi amar o próximo. Né? Então nós temos que colocar isso em prática. Amar nosso próximo. Né? O nosso próximo não é só aquele que está do nosso lado, não. Nossa mãe, nossos irmãos, né? Filhos, filhas, esposas. Não é só esses que são os próximos. Os próximos são todos aqueles. Todas as outras pessoas são os próximos. Então nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que ajudar o nosso próximo. Tá certo? Então vamos começar falando aqui da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Ela se chamava Aimee Semple McPherson. Tá? Ela é fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá certo? Ela inaugurou em 1º de janeiro de 1923 o templo sede internacional que chama Angelus Temple, né? O Templo Angelus, com capacidade para 5.000 pessoas. Né? A inauguração da Igreja do Evangelho Quadrangular já vai estar completando 93 anos, quer dizer, quase um século, né, de existência. Né? Então foi, e quando essa mulher, né, essa Aimee, né, Deus colocou no coração dela, e ela, como era uma pessoa que
era crente, ela cria no Senhor Jesus, né? E ela amava o Senhor Jesus, ela obedeceu, graças a Deus, né, a ordem de Jesus, né? E fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que naquela época já era um tempo para 5.000 pessoas. A IME dirigia 21 cultos por semana nos primeiros meses, ou seja, 21 cultos por semana daria aí 3 cultos por dia, certo? 3 cultos por dia. Ela dirigia, fazia 3 cultos por dia, de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, né? Quer dizer, é um tempo bom, né, para ouvir a palavra de Deus, né? Para as pessoas que tinham fome, né? Tinham sede de justiça, sede da palavra de Deus, né? Então, ela já começou assim, né? Muito bem. Então, aqui, ó, nos primeiros meses, 7.000, olha só, nos primeiros meses, 7.000 pessoas se converteram a Jesus. 7.000 pessoas nos primeiros meses. Glória a Deus por isso, né? 33 dias depois, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário, né? E uma sala de oração. Em 6 de fevereiro de 1924, consagrou a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos. Olha só, naquela época, né, foi a primeira igreja dos Estados Unidos. E foi a terceira emissora em Los Angeles. O nome dela é KFSG. A IME também foi autora de vários livros. 105 hinos que ela compôs. 105 hinos. Muita coisa, né? Jesus no coração mesmo, né? Para poder compor 105 hinos, né? Que veio do Senhor, né? Diretamente, né? Para ela passar, ensinar para nós. E 13 óperas sacras. 13 óperas. Óperas é uma coisa mais complicada, né? Mas ela fez 13 óperas também. Então, essa foi a obra dela, né? Que ela fez, que ela começou, né? Ela começou e terminou. E quando ela morreu em 1944. Né? A presidência do Movimento Quadrangular e da Cruzada Internacional de Evangelização passou para o seu filho, Rolf K. McPherson, que serviu o corpo diretivo por 44 anos. Quer dizer, a mãe, né, inaugurou, começou, e o filho continuou essa obra maravilhosa, né, por 44 anos. Nos Estados Unidos, sob sua responsabilidade, o movimento passou de 400 para mais de 10.000 igrejas. Muita coisa, né, gente? Passou de 400 igrejas para 10.000 igrejas. Isso é pregar o Evangelho do Senhor, né? Isso é levar a palavra do Senhor, né? Porque quando a palavra do Senhor é levada, quando as pessoas estão dispostas a falar de Jesus, pregar o Evangelho, a salvação, né? Jesus abençoa, porque quanto mais pessoas ouvem, mais pessoas ficam sabendo e vão querendo conhecer, e vão tendo sede dessa palavra, né? E entregam a vida para o Senhor Jesus Cristo. E agora, vamos falar da chegada da igreja quadrangular, do Evangelho Quadrangular, no Brasil. A igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada na cidade de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1951, pelo missionário integrante da Foursquare Gospel Church, Harold Edwin Williams, natural de Los Angeles, nos Estados Unidos, o qual teve o auxílio de Jesus Hermílio Vasque Ramos, natural do Peru. Ok?
Harold Edwin Williams nasceu em 27 de novembro de 1913. Quer dizer, na verdade, ele nasceu antes da inauguração da igreja nos Estados Unidos, né, em 1913. Em Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. Ele faleceu em Los Angeles, no mesmo estado, no dia 11 de setembro de 2002. Harold deixou a esposa, Mary Elizabeth Williams, os filhos John Robert, Paul Jones, Diane Elizabeth e os netos. Harold e sua família frequentavam o Angelus Temple, onde aceitou o Senhor e foi batizado nas águas por Aimee, pela própria Aimee, né? Nesse mesmo tempo. Conheceu a Mary Elizabeth, com quem se casou em 1939. O trabalho de missão no exterior veio no ano de 1945, quando Harold e Mary, nomeados pelo Gabinete de Missões, foram enviados à Bolívia, onde pregavam o Evangelho do Senhor. E no ano seguinte, enfim, foram enviados para o Brasil. Glória a Deus, né? Eles vieram para o Brasil. Chegando aqui, moraram na cidade de Poços de Caldas, enquanto aprendiam o idioma e ensinavam inglês. Foram para a cidade de São João da Boa Vista, em 1950, quando fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular, com seu templo próprio. Certo? 1950. De 1952 a 1954, Harold liderou, junto ao missionário Raymond Burrow, esse nome aqui não deu para falar, não, um dos maiores movimentos de avivamento que o Brasil já tinha visto, denominado Cruzada Nacional de Evangelização, que teve início na cidade de São Paulo. Harold viera à capital paulista a convite de um pastor da igreja presbiteriana do Cambuci. Pouco tempo depois, implantaram uma tenda aberta de lona no mesmo bairro. Quer dizer, eles começaram lá, né, com uma tenda de lona, né. A partir daí, a ideia da tenda tornou-se uma característica peculiar da Igreja do Evangelho Quadrangular no país, né. Quer dizer, abriam-se primeiro tendas, né, como igreja, né, para depois, oportunamente, fazer a igreja, né, de tijolos, etc. Mas eram, a princípio, com tendas. Aqui, até na revista, aqui tem uma foto, né, dessas tendas grandes, né, e cheia, lotada de gente. Bom, a partir daí, a tenda tornou-se uma característica peculiar da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, Harold passou pelos bairros de Água Branca, Santa Cecília, sendo este o último local onde foi construído o templo em São Paulo. Ele passou a viajar pelo estado com a mesma tenda, chamada a tenda número 1, dando ênfase à cura divina e difundindo o lema: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é? Então, enquanto isso, no salão da Santa Cecília, as senhoras da igreja começaram a aprender a confeccionar tendas, olha só, né, para poder colocar mais igrejas. Né? Então, as próprias mulheres da igreja aprenderam a fazer tendas, né? E aí começou a fazer tendas para poder se tornar uma igreja, né? Com a ajuda de um irmão que tinha experiência com tendas circenses, né, tendas de circo, daí por diante, as tendas compradas ou fabricadas na época, na própria igreja, foram encaminhadas para lugares como o bairro da Casa Verde, as cidades de Americana, Vitória, no Espírito Santo, Curitiba e vários outros lugares. Numa onda contagiante, o movimento crescia e cada tenda dava origem a um novo núcleo que se transformava numa nova igreja. Não é? Glória a Deus.
como eu disse, né, eles montavam a tendas e, oportunamente, essa tenda se tornava uma igreja e essa tenda já ia para outro lugar, outra localidade, né? Na década de 60, já sob a liderança de George Russell Faulkner, estabeleceu-se a meta de levar a mensagem quadrangular a cada capital de estado, sendo futuramente levada aos demais municípios. Ou seja, a meta, né, dessas pessoas era ter uma igreja, né, quadrangular em cada capital. Então, cada capital ia ter uma igreja do Evangelho quadrangular. E, oportunamente, cada cidade, os municípios, né, iam tendo, né, as suas tendas depois que se tornariam igrejas. Por onde as tendas passavam, constituíam uma nova comunidade. Assim, as décadas de 70 e 80 foram marcadas pelo evangelismo dinâmico e pela construção de grandes e belos templos. Tá certo? Interessante, né, gente, a história da igreja do Evangelho Quadrangular. Na verdade, a história de todas as igrejas evangélicas são histórias bonitas. Eu conheço algumas, né? E eu fiquei conhecendo agora a história da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que eu não conhecia. Mas é uma história tremenda. Sempre a história de pessoas de missionários, né? Que vieram, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? E esses missionários é que foram, né, desbravando, né, o Brasil com o Evangelho, foram pregando o Evangelho, foram ganhando almas para o Senhor, né, para o nosso Senhor. Então, é interessante a gente saber a história da nossa igreja, né, e de outras também, porque são histórias que a gente realmente fica tocado pela capacidade, pela ânsia das pessoas pregarem, né, pela vontade das pessoas pregarem o Evangelho. Então, a maioria das igrejas nasceram assim. Igreja Metodista, que vai 100 anos, a Assembleia de Deus, né? Então, todas essas igrejas foram assim. Né? Vieram missionários e começaram a pregar a palavra do Senhor, abrindo igrejas, abrindo templos, né? Em 1996, assumiu a presidência da igreja o reverendo Mário de Oliveira, um missionário que se converteu e iniciou seu ministério na Igreja do Evangelho Quadrangular em 1965. Né? E até hoje, né, ele está aí à frente da igreja também. Né? Está aí firme, levando a palavra. Né? Em 1997, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil contava com 5.530 templos e mais algumas obras novas, né? 5.530 templos, olha só, que maravilha, né? Abrir essa quantidade de igreja, é uma honra, né, para as pessoas, uma satisfação muito grande, né? Os quais se dividiam em 2.026 templos, 1.778 salões e 1.726 tabernáculos de madeira, além de 4.000 congregações e pontos de pregação que funcionavam sob a responsabilidade das igrejas locais. Hoje são aproximadamente 18.000 igrejas. É muita igreja, graças a Deus. Né? Quanto mais. Outro dia meu filho, nossa mãe, falou assim: nossa, pai, ali mais uma igreja. Naquela rua ali tem 3 igrejas, uma do lado da outra. Eu falei: meu filho, glória a Deus. Ainda bem que não é um boteco. porque hoje é melhor, né, abrir igrejas do que bar. Porque antes você via um bar em cada 2 em cada esquina, 3 em cada esquina. Hoje, graças a Deus, a gente vê igrejas, né, onde as pessoas vão lucrar com isso, vão ser salvas, vão escutar a palavra de Deus e não morrer. Né?
e não morrer. Então é muito bom, né? Essa 18 mil igrejas é uma coisa sensacional. Igrejas, congregações e 51 mil células em todo o Brasil. Olha só, 51 mil células em todo o Brasil. Mais de 36 mil líderes. Graças a Deus, né? Que tem pessoas que se dispõem, né, a comandar, a liderar, né? E servir Jesus, né? São aqueles que falam assim: envia-me a mim, Senhor, me envia, né? E realmente, propagando o evangelho completo da salvação e a doutrina da igreja quadrangular. Além disso, a igreja do evangelho quadrangular, ela está presente em mais de 146 países, em todos os continentes. Todos os continentes, olha só, maravilha, né? Quer dizer, todo lugar tem uma igreja. E isso é um sinal, né, para a gente, hoje mais do que nunca, da volta de Jesus. Porque quanto mais almas, né, forem ganhas para Jesus, melhor, né? É o evangelho saqueando o inferno, né? Roubando as almas lá do inferno. E é isso que é o papel da igreja, é tirar a pessoa que está a caminho do inferno para ir para o caminho do céu. Esse é o papel da igreja, levar a palavra do evangelho para a salvação de todos, né? Porque a vontade de Deus, a Bíblia fala assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Quer dizer, a vontade de Deus é essa, né? Infelizmente tem pessoas que não creem, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos, porque todos são filhos, né? Todos são criação de Deus, e como um pai, a mãe nunca quer perder, né, os filhos. Deus é a mesma coisa, Ele nunca quer perder um filho, Ele nunca quer que um filho desvie, né, quer que o filho esteja sempre ali do lado dele. Acabar? E a gente, infelizmente, está acabando, mas, em nome de Jesus, semana que vem, nós vamos começar mais cedo. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, mas nós vamos chegar mais cedo aqui, a partir de 6h30, nós já vamos estar aqui falando, né? Continuando aqui essa história maravilhosa aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu comecei já a ensinar essa há uns meses atrás aí, mas eu acho interessante repetir, né, de novo, para que quem não conhece, conhecer, e quem já ouviu, ouvir de novo, para poder guardar as palavras, né, do Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando, obrigado porque nós estamos conhecendo a nossa igreja, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra, que o Senhor venha nos alimentar, Senhor, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que o nosso coração, nossa alma, nosso espírito esteja sempre cheio de Ti, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e boa noite.